Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar a aula da semana do dia 24 de agosto até o dia 28 de agosto. A gente vai agora relembrar notação científica. Quando começou a quarentena, nós estávamos trabalhando notação científica, então vocês podem pegar o caderno, quem tem o caderno com a matéria completa, voltar lá no começo de março, que vocês vão ver vários exemplos, então vou relembrar. O que é a notação científica? A notação científica é um número composto por uma base 10. Então, nós vamos ter um número vezes uma base 10 com um expoente. Então, esse número que fica aqui, ó, tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Aqui nós vamos ter uma base 10, é claro. Uma base 10. E aqui nós vamos ter um expoente para relembrar. A notação científica é utilizada para usar para números muito grandes ou para números muito pequenos. Vamos relembrar aqui? Então, eu vou pegar um exemplo simples. Por exemplo, o número 200. Não é um número muito grande, mas dá para usar como exemplo. Onde está a vírgula do 200? Ele não tem vírgula, mas é como se a vírgula estivesse aqui no fim. Então, eu vou representar esse número utilizando uma notação científica. Então, tem que ser um número vezes 10. Então, eu escrevo 2 vezes 10. 2, que é esse 2 aqui. Ele é maior que 1 e menor que 10. Como eu tenho dois zeros, ao quadrado. Então, toda vez, vamos relembrar que o expoente, ó, que esse expoente for positivo, ó, ele não tem sinal negativo, significa que esse número é grande. Outro exemplo que eu vou usar aqui com vocês, vou pegar um número parecido, vou usar assim, ó, 0,002. Esse número é muito pequeno, não dá nem para enxergar direito. Então, como que eu vou representar ele? Olha a minha vírgula aqui. Como eu tenho que representar ele com um número vezes 10, seria esse 2. Então, eu vou escrever o 2 vezes 10. Tem que ter base 10, senão não é notação científica. Quer dizer que essa vírgula saiu daqui e veio parar aqui. Quantas casas ela pulou? 1, 2, 3. Então, eu vou pôr menos 3. Quando, então, eu tenho expoente negativo, ó, vamos relembrar? Expoente for negativo é porque esse número é pequeno. Ou decimal, com certeza ele é decimal, né? Número bem pequenininho, tá bom? Então, peguei dois exemplos. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Deixa eu separar aqui. Fazer assim pra gente separar. Pegar, então, um número assim, por exemplo, 13 milhões. Como que eu vou escrever, então? 13 milhões. É um número grande. Eu vou escrever ele representando uma notação científica. Como será que escreve esse número? Será que é assim? Assim é 1.300, por mais zero. Assim seria 1.300.000. Então, vou por mais um zero. Porque daí, se eu fizer assim, aí eu teria 13. Se eu tampasse aqui, ó, eu teria 13 mil. Então, assim, eu tenho 13 milhões. Então, você vai colocando o zero e vai analisando o número. Então, nesse caso, eu tenho 13 milhões. Como que eu posso representar? Se eu tenho que escrever esse número utilizando a notação científica e eu tenho que ter um número maior que 1, eu não posso usar 13, porque 13 não é menor que 10. Então, eu vou trazer essa vírgula imaginária para cá, ó. Então, vai ficar 1,3 vezes 10.
Tá, mas como que vai ser esse expoente? Vamos contar então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,3 vezes 10 elevado a 7. Escrevi esse número utilizando uma notação científica. Porque eu vou deixar aí no Classroom um texto. Vocês vão ler esse texto, retirar os números que estão escritos no texto e transformar em notação científica. Então, isso daqui foi só para relembrar. E se eu não me engano, não tem número assim, decimal. Vai ter só número grande. Então, vou usar um outro exemplo. Vou usar assim 3,2 bilhões, por exemplo. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. 3, ó, vou usar assim, 3,2 bilhões. Como que a gente vai escrever, então, esse número? Igual eu falei. Se eu escrevesse assim, ó, é 3.200. Se eu escrever assim, é 3.200.000. Eu quero bilhões. Deixa eu colocar mais. Porque se eu colocar 3 zeros, será que tá certo? Com 2, qualquer coisa eu apago. Então, eu vou ter 1.000, milhões, bilhões. Então ficou certo, ó. 3 bilhões e 200 milhões. Porque esse 3 é dos bilhões, né? E se eu tivesse escrito com menos zero, então assim, a gente pode vir pensando assim, ó. Aqui é 1.000, então 1.000, milhões, bilhões. Então, é 1.000, milhões, bilhões, trilhões. Então, cuidado com os zeros para vocês não se enganarem. Então, a vírgula estava aqui, né? Ele colocou assim. Então, vamos escrever 3,2 vezes 10. Então, a gente vai contar quantas casas a gente andou, quantos zeros nós acrescentamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3,2, que é um número maior que 1, menor que 10. Ok, perfeito. Coube aqui certinho. Base 10, como é um número muito grande, expoente sem sinal, né? Ele é positivo, não precisa colocar sinal. Quando eu tenho expoente negativo, significa que é um número decimal, mas eu tenho quase certeza que eu não coloquei números assim lá no texto. Qualquer coisa, vamos fazer então um exemplo, né, professora? Não custa nada a gente fazer mais um exemplozinho aqui. Vou colocar um número assim, ó. Aí, ó. Esse número é muito pequeno, muito, muito, muito. Vamos escrever ele. Para representar em notação científica, eu preciso ter um número maior que 1 e menor que 10. Então, essa vírgula teria que... Não pode ficar aqui, porque daí eu vou ter 13. Então, ela vai ter que vir ficar aqui, ó. 1,3 vezes 10, sempre. O segredo é só decidir o expoente. Então, vamos contar quantas casas ele andou. 1, 2, 3, 4. Por que que é menos? Por causa dessa vírgula aqui. Pronto. Mais um exemplo aqui. Números muito grandes, expoente positivo. Número muito pequeno, decimal, expoente negativo. Ok? Beleza? Então, leiam um texto aí e façam a atividade. Tá bom? Beijos.